Graça e a paz do Senhor Jesus novamente. Vamos abrir as nossas Bíblias na leitura que foi feita no início do culto. João capítulo 8. Evangelho de João capítulo 8. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinavam. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém, irmãos? Eu quero ler só a parte final do versículo 6. Amém? Eu vou ler novamente, depois a igreja repete bem forte. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Os irmãos. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Pode sentar, fique à vontade, meus queridos. Eu serei bastante breve nessa noite, nessa ministração. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Meus amados, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de observar. Sou muito observador. E uma das coisas que eu gosto de observar, irmãos, é a estrutura da pessoa, né? Ou seja, como a pessoa se expressa por meio dos seus gestos, né? Ou o comportamento, né, que a pessoa tem. E uma das coisas, irmãos, que me levou a isso é porque em alguns momentos da minha vida, eu, como supervisor de algumas empresas que eu passei, que eu trabalhei, eu tinha que fazer entrevistas com as outras pessoas. E a linguagem corporal, irmãos, fala muito de quem é você. Você sabia disso? Sua linguagem corporal fala muito de quem você é. Irmãos, em alguns momentos, quando eu estive nessa condição de supervisor e tinha que fazer entrevistas, algumas pessoas chegavam, né, isso é até um conselho que eu dou para os irmãos: cuidado quando você for, né, fazer uma entrevista de emprego, porque tem pessoas que chegam, irmãos, e se sentam, né, as pernas abertas, uma no norte, outra no sul, bota a mão por cima do encosto da cadeira, não é assim, fica olhando para os lados, ou então fica muito nervoso, né, batendo nas coisas, e isso diz quem é você, que você está inseguro, ou que você é muito relaxado, você não está nem aí, né? A linguagem corporal, irmãos, diz quem é você. Quando você for fazer uma entrevista de emprego ou qualquer outra entrevista, meu irmão, minha irmã, né, sente-se de uma maneira, né, as mulheres com as pernas cruzadas, os braços em cima, as mãos em cima dos joelhos, né, sem estar encostada no encosto da cadeira, né, do meio da cadeira para o fim. Isso mostra, meu irmão, que você é decidido, né? Quando lhe perguntarem, meus queridos, use todas as sílabas que você conhece, né? Todas as palavras, todos os R's e S's, porque muitas vezes, quando alguém está sendo entrevistado, responde com palavras monossílabas, né? Sim, não, ou né? Então, irmãos, quando a gente realmente quer expressar alguma coisa, a gente expressa por meio do corpo, né? Assim, meu irmão, da nossa linguagem corporal. Até no seu andar, meu irmão, você diz quem você é, porque se você anda com passos fortes, né, isso mostra que você é uma pessoa decidida. Mas quando a pessoa anda, parece aqueles mamulengos, né? Ou aqueles bonecos de posto, né? Todo, né, assim, mole desse jeito. Isso mostra que você é uma pessoa que não tem muita certeza das coisas da vida. Então, irmãos, nós nos expressamos por meio do nosso corpo. Não é assim, meus queridos? Assim como a vestimenta. As vestes dizem quem você é. Não é? Se você anda
com uma certa compostura no seu vestir, isso mostra que você é uma pessoa séria. Mas se você anda, né, eu estou falando aqui para os homens, né, um pau de cueca do lado de fora, né, aquela calça lá embaixo, né, assim, meu irmão, sei lá, enfim, com tatuagens, né, com brincos, né, isso mostra que você é uma pessoa que não tem muita seriedade na sua vida. Não é assim, meu irmão? As meninas, né, andando com shortinhos curtinhos ou de top, alguma coisa assim, isso mostra alguma coisa a respeito de você, porque, meu irmão, a nossa linguagem corporal mostra quem nós somos. Amém, meus queridos? Eu sei que os irmãos estão pensando assim, mas o que isso tem a ver com esse texto nessa noite, meu irmão? Tem, porque eu vou falar nessa noite sobre a linguagem corporal de Jesus nesse texto. Amém, queridos? Porque, meu irmão, Jesus teve algumas atitudes, uma linguagem corporal que fala um pouco de quem ele era e do que ele estava tensionando para aquela mulher do texto. Amém, irmãos? Nós observamos, por exemplo, que quando aqueles homens chegaram perto de Jesus, Jesus tomou uma atitude atípica, porque ele se abaixou e foi escrever no chão. Que coisa estranha, né, meu irmão? Alguém lhe fazer uma pergunta e você se abaixar e escrever no chão, e depois, meu irmão, desse fato, eles continuaram insistindo, Jesus se levanta e diz algumas palavras. Não é assim, meu irmão? Mas logo em seguida, ele volta a se dobrar. Que coisa estranha, né, meu irmão? Você está falando com alguém e de novo você se abaixa, e logo depois que ele sair, Jesus se levanta. E eu quero falar a respeito disso para você, e vai ser uma bênção para você nessa noite e para mim. Amém, meu irmão? Porque hoje o Senhor vai falar por meio da sua linguagem corporal. Você pode dizer glória a Deus? Então veja, meus queridos, para que os irmãos possam se situar no que nós estamos falando, a Bíblia aqui fala, meus amados, desse texto em que uma mulher pegada não existe, né? Ela foi pega em flagrante adultério, como está na minha Bíblia, em flagrante adultério. Não se sabe se ela era casada e estava com um outro homem, ou se o homem era casado e estava com ela, mas de alguma forma era adultério do mesmo jeito. Ela foi pega em flagrante adultério, e aqueles homens, meus irmãos, religiosos daqueles dias, pegaram aquela mulher e levaram até Jesus para ver qual seria a reação de Jesus diante daquela situação. Porque, como disse o texto, irmãos, na lei estava escrito que a pessoa, né, que fosse pega em adultério, ela teria que ser apedrejada. E qual seria a atitude de Jesus? Não é verdade, irmãos? Mas observe uma coisa, existem 2 livros da Bíblia em que tem alguma coisa a respeito disso, o livro de Levítico e o livro de Deuteronômio, que diz que em caso de adultério deveria, isso na lei, né, no tempo da lei, deveria ser punido com pedradas. Amém, irmãos? Mas observe uma coisa, a Bíblia diz que não apenas a mulher deveria ser apedrejada, mas o casal. Quem deveria ser apedrejado, irmãos? O casal. E naquele momento, irmãos, aqueles homens levam apenas a mulher. Olha só que coisa. Por que não pegaram o camarada? Será que ele deu uma carreira? Será que ele, conseguiu fugir? Eu acredito que não, meus amados. Eu acredito que o que aconteceu ali era que pegaram a parte mais fraca, né? Eu estou falando aqui do físico, não estou falando da mente, nem estou sendo aqui machista, não estou falando a respeito do físico. Pegaram a pessoa mais fraca, né? Porque talvez aquele homem fosse como o Léo, assim, musculoso, né? Forte, ou talvez grandão como o Rivaldo, e tiveram medo dele. Não é assim, meu irmão? Mas uma coisa eu sei, pegaram aquela mulher porque aquela mulher era mais fraca e levaram até Jesus para ver o que Jesus diria naquele caso. Mas observe, meu irmão, como eu disse, que quando pegaram Jesus e disseram: e aí, Senhor, na lei está escrito que nós deveríamos apedrejar aquela mulher. E o que você disse, meu amado, minha amada? Se fosse qualquer um de nós, eu acredito que a gente tremeria na base, porque era algo terrível, né? Condenar o outro à morte, de uma morte tão terrível. E muito mais ainda porque queriam pegar Jesus, né, numa cilada, porque se ele condenasse a morte, iriam dizer: ele não é tão amoroso assim. E se ele não condenasse a morte aquela mulher, eles diriam assim: é um homem que está quebrando a lei. Mas Jesus foi extremamente sábio. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez, meu irmão, foi se dobrar, né, se agachar e escrever no chão. Ele fez o que, irmãos? Diga aí, ele se abaixou e escreveu no chão. Por muitos anos, meus queridos, eu fiquei incomodado com essa linguagem corporal de Jesus, porque eu ficava imaginando
Porque ele se dobrou e escreveu no chão. Isso não tem lógica. Alguém levar uma questão tão profunda quanto essa para este homem e ele se dobrar, né, para o nosso Deus, e ele se dobrar e escrever no chão. Meu irmão, o Senhor me deu, digamos assim, uma interpretação tremenda desse texto. Sabe por quê, meus queridos? Jesus se dobrou e escreveu no chão. Porque, meus amados, quando alguém fala com você e você não dá muitos ouvidos e está escrevendo, qual é a mensagem que você está passando para essa pessoa, meu irmão? A mensagem que você está passando para essa pessoa é que você não está muito importando, não está se importando muito com o que ela está dizendo. Não é assim, meu irmão? Se alguém está falando com você e você está mexendo no celular, você está dizendo para a pessoa que essa pessoa não é importante, nem muito menos aquilo que ela está dizendo importa para você. Não é assim, meu irmão? Quando alguém vem falar com você e você está ali olhando para ela, mas de repente você se vira e fala com o outro, a mensagem que você está passando para aquela pessoa que não está se importando nem um pouco com o que ela está dizendo. Não é assim, meu irmão? E naquele momento, Jesus, observando a maldade no coração daquelas pessoas, simplesmente se abaixou e escreveu no chão, porque não estava nem um pouquinho interessado daquelas acusações que estavam impetrando sobre aquela mulher. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão: Jesus também não está nem um pouco interessado com o que as pessoas têm dito a respeito de você, ou que tem até impetrado, a maldição que tem impetrado sobre você. O Senhor está interessado na tua vida e não que fale por você ou de você. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus te ama com um amor tão profundo que Ele não está interessado com o que você fez no passado ou com o que de repente estão lhe acusando. Ele está interessado na tua vida. Você pode dizer glória a Deus? E quantas pessoas são ávidas por pegar erro dos outros? Não é assim, meu irmão? As pessoas são ávidas por pegar erro dos outros. Eu acho uma coisa terrível. Tem pessoas que não dormem enquanto não vê um irmão, né? Numa situação em que, numa situação vexatória, ou numa situação em que ele não tem de onde sair. Tem pessoas que não dormem enquanto não estiver vendo o outro numa situação mal. Não é assim, meu irmão? E quantas pessoas têm colocado você dessa forma? Tem se levantado contra você, pegado uma falha sua, ou pega uma falha sua e ter feito um escarcéu em cima daquilo. Não é assim, meu irmão? Tem pessoas que ficam com sorriso de orelha a orelha quando vê o irmão passar por uma situação difícil. Mas diga assim: o sangue de Jesus tem poder. Mas mesmo assim, meus amados, mesmo assim, Jesus não está interessado pelo que pensam a respeito de você. Ele não está interessado no que estão impetrando sobre você, ou as calúnias que estão se levantando contra a sua pessoa. Ele está interessado por você. A mensagem que Jesus estava dizendo para os líderes religiosos era essa: eu não me importo com o que vocês estão dizendo a respeito dela, o meu interesse é sobre ela. Diga glória a Deus. E agora nós vamos à segunda expressão da linguagem corporal de Jesus. Porque insistiram, disseram: e aí, tu não vai dizer nada não? Você não vai dizer qual é o seu conceito? Devemos apedrejá-la ou não? E aí a Bíblia diz, meus queridos, que Jesus se levanta. Jesus fez o quê, meu irmão? Se levanta, meus queridos. E outra expressão da linguagem corporal do Senhor Jesus que traz para nós algo tremendo. Sabe o que é que Jesus traz para nós com isso, meu irmão? Que Ele se levanta em teu favor. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Olha, meus queridos, até uma dica para os irmãos de ética. Se alguém chegar na sua casa, você está deitado no sofá, assistindo a sua televisão. Se alguém chegar na sua casa e você não se levantar, sabe qual a sua linguagem corporal está dizendo para a pessoa? Não me importa nem um pouco com você. Não é verdade, meu irmão? Se você pode ter certeza de uma coisa: se eu chegar na casa de alguém e alguém está sentado, não é sentado tudo bem, mas está deitado, né? E nem se levantou para me receber, está dizendo: vai embora. Não é verdade, meu irmão? Mas olha a linguagem corporal de Jesus naquele momento, quando insistiram. Jesus se levantou e disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Meu irmão, Jesus estava dizendo para eles: até agora eu estava inclinado, mas agora eu me levantei em favor desta mulher. Meu irmão, Jesus se levanta em teu favor, meu irmão. Enquanto estão te acusando, enquanto estão te apontando, querendo ver o teu fim,
Jesus se levanta em teu favor e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que nunca errou, aquele que nunca fez algo de errado, que pode atirar a primeira pedra. Mas olha só, meu irmão, que coisa. Sabe por que todos foram embora naquele momento, meus queridos? Porque cada um deles tinha pecados terríveis, e talvez mais terríveis do que aquela mulher. E um dos maiores pecados que eles estavam cometendo é que eles estavam quebrando a lei. Porque na lei, meus queridos, no livro de Deuteronômio e no livro de Levítico está escrito que o casal deveria ser apedrejado, mas eles pegaram apenas a mulher. O erro começou dali. E quantos daqueles que estavam ali, aí eu estou conjecturando, a Bíblia não fala em lugar nenhum isso, mas em quantos daqueles ali não cobiçaram aquela mulher? Não é verdade, meu irmão? Quantos daqueles ali talvez tiveram até algum caso amoroso com aquela mulher e estavam ali apontando? Sabe por quê, meu irmão? Porque nós, como seres humanos, estamos muito aptos e ávidos por apontar o pecado do outro, mas não queremos que ninguém aponte o nosso pecado. Não é assim, meu irmão? E da forma que nós apontamos o pecado do outro, é a forma que eu e você temos muitas vezes para que ninguém perceba o meu pecado. Porque quando eu aponto o pecado do outro, todos estarão com a sua atenção sobre o pecado da outra pessoa e não percebe o nosso. Era o que estavam fazendo, meu irmão. Estavam lançando ali diante de Jesus o pecado daquela mulher, mas estavam esquecendo dos seus próprios pecados. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus se levantou e disse: aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra, as pessoas começaram a sair. E Jesus se agacha novamente. Diga glória a Deus, meu irmão. Meus queridos, eu quero dizer para você que Jesus está de pé em teu favor. Amém, meu irmão? Jesus está de pé em teu favor. Lá em Atos capítulo 7, quando a Bíblia fala de um diácono que tinha na igreja primitiva, chamado Estevão, ele começou a discutir com os líderes religiosos a respeito da Bíblia, a respeito do Senhor Jesus, que ele era o Messias. Pegaram aquele homem e levaram até o Sinédrio para ele ser julgado. Ali ele teve, meu irmão, uma das maiores defesas que eu conheço, defesas teológicas da pessoa do Senhor Jesus, mas mesmo assim o condenaram à morte. A Bíblia diz, meu irmão, que quando ele estava ali para ser apedrejado, ele olhou para o céu, e sabe o que foi que ele viu no céu, meu irmão? Ele viu os céus abertos e o trono de Deus. Diga glória a Deus. Mas ele viu também, meu irmão, Jesus ao lado do Pai, dizendo: eu estou de pé em teu favor. Estão querendo te apedrejar, mas eu estou de pé em teu favor. Meu irmão, as pessoas podem estar querendo te apedrejar, acusar o teu pecado, te derrubar, mas Jesus está de pé ao teu favor, ao lado do Pai. Meu irmão, não tem ninguém que possa te derrubar. E a Bíblia diz, meu irmão, que o Estevão disse assim: eu vejo Jesus em pé ao lado do Pai. E todos que olharam para ele viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Sabe por quê, meu irmão? Ele sorriu. Ele disse: pode me matar, mas eu estarei com ele. Diga glória a Deus, meu irmão. Jesus está de pé ao teu favor. E depois, meu irmão, que Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, ele se abaixou de novo. A terceira linguagem corporal de Jesus, ele se abaixa de novo. Sabe por quê, meu irmão? Ele foi uma pergunta retórica, né? Ou seja, ele simplesmente não queria saber se eles tinham pecado, se eles não tinham. Claro que tinham, mas ele não estava interessado na resposta dele. Estava interessado justamente nas atitudes dele de ir embora. Então ele se abaixou dizendo: eu não estou interessado com vocês, eu estou interessado naquela mulher. Sabe por quê, meus queridos? Porque o Senhor Jesus disse que ele não estava preocupado com aqueles que se achavam sãos, mas ele estava preocupado com os doentes. Amém, meu irmão? Aqueles que se acham os certos, aqueles que acham que realmente estão por cima da carne seca, aqueles que se acham que não tem, erros nem falhas. Jesus não está interessado com esse não, meu irmão, porque esses são seus próprios salvadores. Mas aqueles que sabem que são pecadores, aqueles que sabem, meus queridos, que carecem da glória e do perdão de Deus, são esses que chamam a atenção do Pai. Diga glória a Deus, meu irmão. Olha só, foi dito no início do culto pela pastora Sulamita que o que chama a atenção do Pai é um coração contrito. Não é assim, meu irmão? Está escrito lá no livro do profeta Isaías: habito num santo e sublime lugar, mas eu me comprazo em habitar num coração contrito e abatido. Nosso Deus, meu irmão, é um rei de glória.
Amém? Não tem um rei que tenha a glória maior do que o Senhor, mas ele prefere estar no coração abatido e contrito, porque aqueles que se acham, meu irmão, que tem soberba no seu coração, aqueles que batem no peito e dizem eu sou, não tem ninguém como eu, não é assim, meu irmão? Essas pessoas que são desse jeito, meu irmão, a Bíblia diz que essas são alvo da ira de Deus, porque a esses o Senhor, ele resiste, mas os humildes e abatidos estão de fato sendo alvo da misericórdia e da graça de Deus. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Quando Jesus se abaixou novamente, ele estava dizendo aos líderes judeus: eu não me importo com a vossa religião morta, eu me importo com esta alma que precisa de consolação. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? O Senhor está interessado em você. Olhe para o seu irmão gentilmente e diga assim para ele: o Senhor está interessado em você, meu irmão? O Senhor está interessado em você. Ele não está interessado em religiosos, porque religiosos são aquelas pessoas que vão às igrejas, né, e cumprem rituais. Esses são religiosos, não é? Essas pessoas, meu irmão, não chamam a atenção do Pai. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, ele chega a dizer que as manifestações religiosas do povo dele, do povo judeu, não chamavam a atenção dele. Ele diz assim: eu abomino os vossos ajuntamentos, as vossas luas novas, os vossos sábados, eu abomino todos eles. Sabe por quê, meu irmão? Eles louvavam ao Senhor com os lábios, mas o coração estava longe dele. Ser religioso, meu irmão, não chama a atenção do Pai, mas ser uma pessoa abatida e contrita de coração, aquela pessoa que carece sempre da presença de Deus na sua vida, esses de fato são alvos da misericórdia de Deus, e o Senhor está bem pertinho dessas pessoas. Jesus não estava interessado com a concepção dos religiosos, ele estava interessado naquela alma abatida e contrita. Você pode dizer glória a Deus de novo? E por fim, meus queridos, quando aqueles homens foram embora, a Bíblia diz que ficou só aquela mulher. Jesus tem a sua quarta e última linguagem corporal aqui desse texto. Ele se levanta novamente e faz uma pergunta à mulher. E não foi uma pergunta retórica. Ele perguntou porque ele queria saber. Ele disse: mulher, né, parafraseando, falando bem nordestino, ele disse: cadê a cambada, né? Cadê a turma que estava te acusando? Cadê essa corja? A mulher disse: Senhor, não ficou ninguém. Amém, meu irmão? E Jesus ainda pergunta mais: ninguém te condena? Cadê a turma que estava te condenando? Ela disse: Senhor, não ficou ninguém. E ele disse: pois nem eu mesmo te condeno. Vai e não peques mais. Diga glória a Deus, igreja. A linguagem corporal do Senhor aqui mostra o quanto ele se interessa por aqueles que necessitam da sua presença. O quanto ele se interessa, meu irmão, por aqueles que carecem da glória e da misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Porque novamente ele fica de pé e ele faz uma pergunta à mulher. E ele nessa noite, meu irmão, está de pé aqui nesta igreja, perguntando a você: ei, cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que queriam te apedrejar? Cadê aqueles que estavam querendo puxar o teu tapete? Eu tirei todos eles, porque eu sou contigo e eu te amo de uma maneira tão profunda que não tem ninguém que possa derrubar a tua vida, porque eu sou com você. Diga glória a Deus, meu irmão. A Bíblia diz que ficou só ele e a mulher. Você está entendendo, meu irmão, o que é que Deus está dizendo para você? O Senhor, meu irmão, está dizendo para você: tem que ficar eu e você. Amém, meu irmão? Ele não quer saber de acusadores. O Senhor, ele não quer saber, meu irmão, de A nem B, né? Nem de ai, nem de ui, como dizia meu pai. Amém, meu irmão? Ele quer saber de você, só você e ele. Amém, queridos? Não importa a sua religião. Como assim, pastor? Não importa não. Religiosidade morta não afeta o coração do Pai, não atrai a atenção de Jesus. O que atrai a atenção de Jesus é a intimidade. Só você e Jesus. Amém, irmãos? E o que importa é a sua fidelidade com Deus e a sua intimidade com Ele. Agora, para concluir, meus queridos, eu quero chamar a atenção à última frase que Jesus Cristo falou. Ele disse assim: vai e não peques mais. Os irmãos podem repetir, irmãos? Vai e não peques mais. Por muitas vezes, irmãos, eu discuti com pessoas, discuti literalmente, até na internet, a respeito desse texto, porque sempre, irmãos, que a gente muitas vezes condena o pecado de verdade. Não estou falando aqui de condenação sem sentido, mas estou falando do pecado que existe por aí. Quando a gente fala alguma coisa, sempre cita esse texto. Jesus não condenou aquela mulher, realmente ele não condenou, porém ele exigiu santidade. Foi ou não foi, meu irmão? Ele disse: olha, eu estou te perdoando, porém, faça o quê?
vai-te, como tem algumas bíblias, né? E não peques mais. Amém, irmãos? Muitas vezes a gente fica, né, com a boca cheia, dizendo assim: ah, Jesus perdoou, então agora eu vou viver assim desse jeito. Mas Jesus exigiu dela: vá e não peques mais. Você está entendendo, meu irmão, o que é que Deus está falando para todos nós aqui nessa noite? Ele está dizendo assim: eu te perdoei, eu lutei por você, eu estou de pé por tua causa. Agora viva de modo digno desta minha atitude. Eu estou de pé ao teu lado, mas vá e não peques mais. Amém, meu irmão? O Senhor não está interessado que se passou na tua vida pregressa, ou seja, na tua vida passada. O Senhor não está interessado não, meu irmão. Quem se interessa nisso são os homens. Não é assim, meu irmão, que vai pescar o nosso passado para nos jogar na cara, e muitas vezes o diabo também faz isso. O Senhor, meu irmão, está interessado em você agora, só você e Ele, cara a cara, dizendo assim para você: meu filho e minha filha, ninguém te condena, nem eu também, portanto vá e não peques mais. Diga glória a Deus, igreja. Conta-se uma história sobre Martinho Lutero. Eu estou citando muito Martinho Lutero esses dias, né? Hoje de manhã na escola dominical citei, vou citar de novo. Conta-se uma história que Martinho Lutero teve um sonho. Ele era um cara meio doidão, assim, tinha uns sonhos, negócios, revelações, né? E ele teve uma visão nesse sonho. Nesse sonho ele viu o diabo do lado de uma grande parede. E o diabo dizia assim: olha, você, Lutero, fez isso aqui, ó, escreveu no quadro. Aí Lutero dizia: foi, fiz. E o que mais? Aí ele começou a escrever de novo: olha, você fez isso aqui também. E ele disse: foi, fiz. E o que mais? Ele foi escrevendo, o diabo foi escrevendo. E quando terminou, Lutero fez como aquela menina, né, que passa no WhatsApp: e aí, Jéssica, terminou, né? Ele perguntou ao diabo assim, né? E aí, terminou? E o diabo disse: terminei. Ele disse: agora escreva embaixo: o sangue de Jesus me purificou de todos os pecados. Amém, queridos? E a Bíblia não, a história diz que ele acordou daquele sonho e ele percebeu que o sangue de Jesus, ele perdoa todos os pecados. Amém, meu irmão? O Senhor se pôs de pé diante de você, dizendo assim: eu não quero saber o que você fez no passado. Estou eu e você sozinho agora. Eu e você comigo. Eu estou te perdoando. Agora vá e não peques mais. Amém, queridos? Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, meus amados, nós possamos viver de um modo digno desta vocação que o Senhor, Ele tem nos chamado, amém? Deste perdão que Ele tem ministrado para nós. Nós possamos andar de uma forma que agrade ao Senhor, porque, meu irmão, saiba de uma coisa: não importa quem está querendo destruir você, não importa quem se colocou, né, com pedras na mão para te destruir. Importa, meu irmão, que Jesus está em pé. Amém, meu irmão? Porque com aqueles que estão tentando te apedrejar e puxar o teu tapete, o Senhor está escrevendo no chão, não está nem prestando atenção, mas ao teu favor, ou por você, Ele se encontra de pé. Amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus.